lá para a gente não quebrar muito o ritmo. Então, a partir do que a gente tem como proposta de trazer aqui, eu vou situar lá no século XVIII uma questão importante para definir o que mais na frente nós vamos começar a ver como configuração desse palco Essa de luz ligou. poderes, de A luz do escritório, vê se instituições, ligou. de A estratégias luz do para escritório, vê se ligou. alavancar a economia Luz do mundial. escritório, vê se não ligou. Pode falando, Rogério, pode falando. Certo. Então, eu vou situar lá no século XVIII a Luz. primeira obra que vai dar início a um processo de criação de blocos e de organização de entidades supranacionais. A obra em questão, que é uma obra filosófica, chama-se A Paz Perpétua, de Immanuel Kant, um filósofo alemão que em 1795 escreve esse livro, e ele tinha por interesse, por pretensão a escrever A Paz Perpétua, determinar a partir do uso da razão um estado de paz que era para ele um dever imediato das nações, porque a partir da história de muitas guerras ocorridas no continente europeu, o Immanuel Kant, dentro daquilo que era a perspectiva de sua filosofia, entendeu que era fundamental que as nações, que os governos, a partir daquele instante da história, tivessem a possibilidade de fazer contratos entre povos, que os povos entre si, representados pelos seus chefes, pelos seus líderes, pudessem criar espécies de unidades, de grupos que tivessem interesses em comum e que pudessem, a partir daí, estabelecer as condições necessárias para que a paz fosse duradoura, a paz entre os estados e, com isso, o crescimento desses mesmos estados, de suas economias, sob bases racionais. Então, a partir da obra A Paz Perpétua, muitos outros líderes, estimulados pelo conceito, pela ideia kantiana, resolvem criar uma Liga de Nações. Essa liga, justamente a ideia da Liga das Nações, nasce da possibilidade de um diálogo mais constante entre os estados, seguindo a ideia do modelo kantiano de racionalidade e de diálogo, para estabelecer uma paz duradoura. E essa ideia de paz duradoura, ela vai se perpetuar, pois não só Kant planta essa semente, mas outros tantos depois, movidos pelo mesmo ideal filosófico, entendem que se o mundo continuasse em indefinidos estados de guerra, de beligerância, os estados perderiam mais do que ganhariam. E as economias também seriam devastadas por esses estados de guerra. A partir disso, durante o século XX, e aí a gente já vai para o século XX, a ideia de que esse estado de coisas que fosse possibilitar o contrato entre povos, não só politicamente, mas economicamente, que deu a ideia da Liga das Nações, que depois transformar-se-ia na ONU, Organização das Nações Unidas, que vem da ideia kantiana da paz perpétua, que é estudada até hoje nas academias, dada a sua importância, inclusive no campo do direito internacional público, vai se perpetuar tomando outras facetas. No século XX, a ideia, por exemplo, de uma nova ordem mundial, ela não nasce naquele discurso famoso do Bush pai, já falecido. Ele usa um termo que já era utilizado há muito tempo por muitos políticos do pós-guerra. E aqui eu vou lembrar Woodrow Wilson e Winston Churchill. Os dois, já naquela época, pensando em criar laços, em fazer pactos, celebrar pactos
para estabelecer paz perpétua, paz duradoura, fim de guerras que dizimavam populações, quebravam e arrasavam economias e geravam novas e novas guerras, novos e novos atritos, com períodos indefinidos de reconstrução das economias. Eles usaram esse termo, já usavam Winston Churchill e Woodrow Wilson, nova ordem mundial. É necessário criarmos uma nova ordem mundial. Vejam bem, esse termo, historicamente contextualizado, não era usado com a mesma forma que ele tem sido utilizado hoje. É bom fazer esse adendo. Mas já naquela época, eles sonhavam em inaugurar um novo período da história caracterizado por uma série de mudanças necessárias que teriam que ser feitas no plano internacional e mudanças no pensamento político mundial, a fim de estabelecer um equilíbrio de poder. Ou seja, o poder, ao invés de continuar a ser uma moeda perseguida e, para chegar ao poder, cada vez mais estados colocar-se-iam em estado de beligerância, em guerra, o pensamento desses líderes era estabelecer condições para que houvesse um equilíbrio, uma divisão de poderes, e não mais um confronto contínuo e interminável em sucessões de guerras. A partir daí, amigos e amigas que estão aqui com a gente, William Braga chegando, Victório Silva, sejam bem-vindos. Ana Lourdes Ribeiro entrou. Boa noite, Ana Lourdes. Então, a partir daí, amigos e amigas, ainda dentro da configuração do século XX, esses grandes líderes buscavam a oportunidade de implementar propostas idealistas para a construção de uma governança global. Então, anotem aí outra palavra-chave, além de nova ordem mundial, além de Liga das Nações, além de ONU, além de Paz Perpétua, de Immanuel Kant, escrito em 1795, por isso, antes das duas grandes guerras. Nova ordem mundial no seu contexto original, lá com Churchill, não essa de agora, que é uma outra configuração, é uma outra semântica, um outro simbolismo, outro significado. E nesse ponto, eles veem que a possibilidade de uma governança global. Bem, governança global, na linguagem da economia atual, da política internacional, das relações diplomáticas, das relações internacionais, é algo muito comum usar o termo governança global. Governança global é justamente esse xadrez político onde os players globais, os jogadores nesse xadrez que é a política internacional, cada um com seus objetivos, seus interesses, suas metas, buscando o que é melhor para os seus países ou para as suas populações, colocam no plano dos diálogos multilaterais. Então, a governança é no sentido de constituir esforços coletivos para resolver problemas mundiais. E aí, um outro ponto importantíssimo que vocês têm que notar, para quando depois o professor desenvolver as ideias dele, que eu acho que vão estender mais ainda esse conceito, vão para outro rumo, mas que tem ligação com isso que eu estou falando, que é o momento que coloca os fundamentos para o que depois vai se transformar esse conceito e tantos outros e tantas outras realidades que vão surgir a partir daí no século XXI, ele é fundamental. Então, a solução de problemas mundiais. Os líderes daquela época perceberam, nós só podemos atacar, enfrentar e resolver certos problemas no campo de uma união de forças governamentais, globais, interestatais, ou seja, de Estado para Estado, não só em relações bilaterais, mas em relações multilaterais, e o que viria mais à frente, formar blocos, a ideia que hoje a gente tem muito comum, formação de blocos. Primeiro blocos regionais, depois blocos
mundiais ou blocos continentais, como temos hoje o euro, a zona do euro, a União Europeia, como temos o Mercosul, como temos o NAFTA, como temos tantas outras instituições formadas por grupos vejam bem, não de partidos, nem de pessoas físicas, grupos de países. Aí é a origem histórica lá atrás. Ou seja, no início, é bom que todos que estão aqui com a gente, Luanvisson, grande abraço chegando aqui na área, tenham uma seguinte atenção. No início, a união de forças para a governança global e para a resolução de problemas mundiais a partir de esforços coletivos, que é importantíssimo e é fundamental para a política internacional, isso não tem nada demais, era feita entre e somente entre nações, entre países, entre estados nacionais, ok? E seus representantes. Não tinha necessariamente a participação de outros players, de outros envolvidos, de outras figuras que não têm nada a ver com países. São pessoas privadas, pessoas jurídicas de direito privado, interesses individuais, e a gente vai ver já já, quando eu passar a bola para o professor Henrique, para ele começar a destrinchar mais, é a parte do século XXI. Então, meus amigos e minhas queridas amigas, vocês estão vendo como é que se forma o tapete, como é que se forma a base dessa história toda? Até aí está tudo bem. Até aí está tudo bem. O esforço para barrar décadas de guerras, fratricidas, extermínios, Primeira e Segunda Guerra Mundiais, guerras anteriores a essa, que levaram Kant a escrever a Paz Perpétua, tiveram como uma das possíveis soluções essa, que começou a ser pensada ainda no século passado, no final do século XIX, no século XX. Essas propostas, por exemplo, levaram à criação da Organização das Nações Unidas e de outros organismos internacionais, como, por exemplo, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, já com pretensões voltadas para o lado da proteção dos países em relação a ataques às suas soberanias. Ou seja, os objetos desses pactos, desses acordos, desses contratos, eles vão se expandindo para vários lados. Eles vão buscando outras configurações. Ainda nessa questão internacional, no século XX, para a gente entender o que mudou a configuração do mundo na esfera internacional, nós temos o sistema de Bretton Woods. Quem já ouviu falar em sistema de Bretton Woods, dentro desses regimes internacionais, ainda para tentar manter um equilíbrio de poderes entre os países, criou-se uma conferência monetária internacional que realizou-se em Bretton Woods, em New Hampshire, nos Estados Unidos, no ano de 44, onde essa conferência congregou à época, já ao final da Segunda Guerra Mundial, vários estados representados pelos seus líderes e pelos seus ministros das economias, onde em Bretton Woods foi definido como é que se manteria o equilíbrio de poder em favor de alguns estados, que acabou ficando para os Estados Unidos. Vocês vão ver que o equilíbrio do poder pendeu para quem estava em melhor posição, e para tentar regularizar a cooperação entre nações e alcançar uma fase pacífica do capitalismo. Olha só, outra frase importante para anotar: fase pacífica do capitalismo. Então, as instituições de Bretton Woods, que foram ainda um evento do século XX, quando da realização desse conclave, dessa reunião, dessa conferência, em 44, do dia 1º ao dia 22 de julho de 44, em New Hampshire, nos Estados Unidos, nós tivemos lá a definição do que viria a ser o sistema monetário internacional e como dar-se-iam as trocas, o comércio entre os países, a questão das moedas, a questão do ouro, enfim, todos esses marcos econômicos foram definidos a partir dessa reunião. E essa reunião, ela pendeu favoravelmente para os Estados Unidos. Os dois países que mais brilharam e que apareceram como figuras centrais dessa reunião, dessa conferência, foram Estados Unidos e Inglaterra.
pós Segunda Guerra Mundial. Pelo lado dos Estados Unidos, um secretário assistente do Tesouro americano chamado Harry White, e pelo lado da Inglaterra, do Reino Unido, John Maynard Keynes, o Lord Keynes, que já era uma grande sumidade na economia mundial, já tinha escrito suas grandes obras naquela época de macropolítica, de micropolítica, e foi o representante do Banco da Inglaterra e assessor do Tesouro Britânico, que foi discutir as questões econômicas representando os britânicos. Só que acaba que, no final das contas, e essa reunião teve a participação da União Soviética, a época ainda da União Soviética, porque mesmo com a guerra, a Segunda Guerra Mundial e com o comunismo, nessa reunião eles achavam que era interessante ter a participação dos soviéticos, porque havia a ascensão da social-democracia na Europa e uma racionalidade de planejamento econômico universal que se opunha ao liberalismo comercial do outro lado. Então, apesar dessas diferenças, a presença dos russos, ou melhor, dos soviéticos nas reuniões, na conferência de Bretton Woods, tinha um papel estratégico, que era para poder entender como é que ia funcionar dali para frente e quem ia ser preponderante, o capitalismo ou os modelos socialistas, comunistas. Então, a Rússia participou. Mas, para terminar, para a gente passar para o século XXI, foram firmados uma série de acordos bilaterais nas reuniões de Bretton Woods e sobre como seria a gestão econômica no pós-guerra. Ok? Até aqui todo mundo conosco, beleza? Compreendendo aí. Daqui a pouco vocês podem começar a fazer as questões. Mas é importante que a gente tenha primeiro esse panorama, tá? Para a gente chegar no nosso momento atual. E aí a gente vai entrar nessas questões mais polêmicas. Pois bem, e no final das contas, amigos e amigas, dessas reuniões, da reunião de Bretton Woods, da conferência de Bretton Woods, saiu vencedor os Estados Unidos. Por quê? Na época, os Estados Unidos dominava 35% do PIB mundial, dominava no pós-guerra, 35% do PIB mundial, e 1/5 das exportações globais estava na mão da economia norte-americana. E mais, para fechar, os Estados Unidos era o maior credor em relação ao mundo. Então, todos os outros países, de alguma forma, estraçalhados pelas duas guerras, sobretudo pela Segunda Guerra Mundial, deviam até a alma, estavam com suas economias em frangalhos. E os Estados Unidos saiu vencedor em todos os sentidos, porque ele voltou como o herói, o país que entrou na hora certa para definir os rumos da Segunda Guerra Mundial, 35% do PIB mundial nas suas mãos, produzindo, enriquecendo, gerando riqueza e exportando, e mais, como credor daquelas outras nações, porque eles emprestaram para todos, emprestaram para a Inglaterra, emprestaram para os países europeus que eram aliados. E aí a gente vai entender muito bem o que aconteceu. Eu deixei todo esse panorama para falar em construção de organismos cooperacionais, cooperativos, entre estados. Agora o professor vai começar a delinear o século XXI, quando vocês vão ver que isso vai mudar para outro lado, ou seja, não só o interesse dos estados vai entrar em jogo. Agora vão surgir outros interesses que vão passar para âmbitos muito mais complicados e que não tem apenas a ver com bem-estar social ou interesse dos países e das suas populações. Professor. Rogério, tá boa a minha voz? Tá boa? Tá ótimo agora. Bom, eu queria, assim, antes de falar do século XXI, eu preciso, assim, retomar algumas questões do século XX, porque eu acredito que boa parte das configurações que vão se apresentar agora no século XXI, e aliás, eu acho que a gente tem que reservar uma parte para o Covid, né, para as consequências dessa pandemia, do ponto de vista da economia, a gente precisa traçar um pouco do paralelo. Então, eu vou retomar muito dos teus argumentos, mas sobre um outro viés, para a gente poder entender a construção do porquê, essa coisa do século XX. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa, tu falaste brilhantemente, eu vou só pincelar, né, de novo, é essa relação entre Estado, né, e economia. Ou seja, aquilo que
a Karl Marx chamou de economia política, que depois o Foucault também retoma sob o argumento de econometria. Eu acho que tem que ter uma coisa muito clara, é que há uma profunda relação entre economia e Estado. Profunda relação, profunda. E se você tomar, por exemplo, os aspectos do liberalismo lá do século XVII, né, você vai vendo como existe um discurso, né, falando sobre supostamente uma mão invisível, né, da própria economia, mas na prática, né, sempre que foi necessário, o Estado interviu a favor, né, dos interesses do próprio capital, que vão se configurar no século XVIII, vão se ratificar no século XIX e, enfim, vão atingir sua máxima capacidade de exploração no século XX. O que eu acho, Rogério, que uma das coisas que nunca foram muito tocadas é que, por detrás, na verdade, da configuração do Estado, e aí tu foste brilhante, né? Assim, sempre houve participação de grupos privados, isso, movimentando, né, as agências e agendas políticas do Estado. Eu poderia, por exemplo, pensar nos grandes contratos comerciais estabelecidos na fundação dos Estados Unidos, por exemplo, né? Os contratos comerciais, porque as pessoas falam de estados independentes dos Estados Unidos, ou seja, daquilo que depois a Constituição do século XVIII vai definir como os estados confederados, né? Só que as pessoas não se atentam muito, talvez porque não seja interesse, de que por detrás da formação dos estados, que depois seriam estados independentes, até os Estados Unidos, você tinha empresas que começavam a configurar isso, a relação dos estados. Por isso que, em certa forma, tem muita gente que acha que os estados americanos, eu prefiro falar de estados estadunidenses, né? Os estados, a autonomia está relacionado lá com a questão do Mayfriend ou com a questão da liberdade religiosa do século XVIII. É verdade. Ou seja, em boa parte, quando eles fazem o pacto federativo contra a Inglaterra, um dos instrumentos, na verdade, colocado, era a possibilidade de liberdade religiosa. Então você tinha um Estado quáquer, você tinha um Estado anabatista, você tinha um Estado batista, você tinha um Estado, né, variado, depois lutar mormon e por aí vai. O que eu acho que esse discurso religioso esconde, Rogério, é que por detrás dessa noção de religião também se escondia, né, os interesses privados, né, dos grupos que estavam por detrás da formação do Estado. Basta a gente pensar, por exemplo, nas teorias marxistas. Se você pega, por exemplo, Nicolantzas, né, contratando, por exemplo, com George Duby, um acha que o Estado moderno é feudal, o Trevor Hope acha que ele é de transição, e o Pulantzas acha que o Estado moderno é um Estado capitalista, porque aquilo que Marx vai defender depois, a noção de que por detrás da classe burguesa, né, estava um interesse na concentração das mãos do rei, porque o rei poderia definir o território e também a moeda, né? E, portanto, estabelecer aquilo que é o chamado de pactos monetários, né? Bulionismo, metalismo, enfim, sociedade livre, e por aí vai, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar muito, né, sobre, de uma forma muito atenta, esses grupos que começam a se formar, no caso dos Estados Unidos, desde o século XVIII, da fundação do Estado, do Estado Confederado depois. Quando chega no século XX, eu acho, Rogério, que a coisa já está muito bem estruturada. E agora, eu vou fazer alguns paralelos entre aquilo que a gente discutiu na quinta-feira, sobre essa coisa da participação dos estados, né, por detrás de programas, e como, na verdade, a relação entre política e economia se fez de uma forma muito clara. Primeira coisa que eu gostaria de falar é uma coisa que antecede a Primeira Guerra Mundial. Desculpa, Rogério,
estar retomando o século XX, mas é só para Não, estender o tranquilo, raciocínio. tranquilo. Né, tá? É Desculpa melhor, retomar o fica mais século claro, XX. fazendo outras relações. Vamos lá na Primeira Guerra Mundial. Ah, tem uma coisa que eu fico me perguntando por que, que não é explorada, ou tão explorada, que é a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial em 1917. Olha como essas coisas são capciosas, né? Olha como você esconde determinados processos. Quando você pega os livros de história, né, todo mundo vai dizer que a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial porque a Rússia vai fazer a sua revolução, né, em 17 contra os czarianos. Né? O que é corretíssimo. O que é corretíssimo. Ou seja, a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial porque ela se mergulha numa guerra civil, né, de proporções, né, que todos nós conhecemos, e vai fazer efetivamente a sua revolução contra os czarianos. O que os livros de história não exploram, Rogério, é o que motivou a efetiva saída da Rússia e com que recursos, né, os bolcheviques implementam a Revolução Russa. E isso está diretamente relacionado aos Estados Unidos, porque você teve a fundação de um grupo em 1911 chamado Grupo Bilderberg. Né? O que era o Grupo Bilderberg? O Grupo Bilderberg, a princípio, porque o Grupo Bilderberg, em início do século XX, não é o Grupo Bilderberg que existe hoje. Né? O Grupo Bilderberg ele foi formado em 1911 por 6 conglomerados bancários. Rothschild Bank, o Morgan Truth, né? O US Treasury, o Citibank, o First National, o Senator e o Tycoon. Resultado, um grupo de bancos privados, né? Bancos privados, que na verdade pretendiam ter uma ascensão nacional, porque no início do século XX, nos Estados Unidos, você tem não bancos nacionais, você tem bancos regionais, tá certo? Você tem bancos regionais, mas você não tem bancos nacionais, né? Aqueles que possam ditar as normas de uma política econômica de Estado. Eles vão se juntar, né, esses 6 grupos, chamado de Bilderberg, né, associação dessas 6 corporações bancárias, com a intenção, né, de estabelecer aquilo que vai acontecer 2 anos depois, que é a criação do FED, ou do Fed, Federal Reserve, né, Bank, que é o que seria o equivalente ao Banco Central dos Estados Unidos. Ao contrário, né, de todos os bancos centrais do mundo, é um banco central privado. Privado. Eu tenho todas as críticas do mundo ao Trump, todas, mas o Trump fez uma coisa que não foi alardeado. Eu tenho todas as críticas do mundo ao Trump. Todas. Mas o Trump fez uma coisa muito interessante há 2 semanas atrás, que, sabe, não saiu em lugar nenhum, que foi um interventor estatal no Fed. Tá certo? E Algo ninguém novo, falou né? sobre Algo isso. novo, algo novo. Completo, não, é a primeira Completamente, nunca vez fizeram, né? Nunca ninguém fez na história dos Estados em Unidos. cento e pouco, em cento e Nunca. poucos anos, né, em cento e poucos anos de instituição do Fed, é a primeira intervenção estatal sobre o Banco Central. Então, quando eu for falar do século XXI, eu vou retomar essa ação. Tá? Então, o que acontece? O grupo Bilderberg, né, que já começava a ter uma profunda ingerência sobre o Estado estadunidense, empresta 2 bilhões de dólares para Lênin, né, quando Lênin, na verdade, sai lá do seu exílio, né, para que a Rússia saia da guerra por 2 razões. Primeiro, ao sair da guerra, a guerra que acabaria em 17 se arrasta por mais um ano, 18. E a venda de arma dos Estados Unidos se prolonga por mais um ano. E quem era o grupo
né, que, na verdade, patrocinava e financiava a indústria armamentista nos Estados Unidos. Coincidência? Uhum. Uhum. Bilderberg, Eles mesmos. certo? Então, assim, o Sim. grupo Bilderberg empresta dinheiro para a Rússia, né, fazer a revolução, porque ele tem duas metas. Uma era, com a saída da Rússia, a guerra caminhava para o seu final, né, para o seu final, mas com a saída dela, a guerra se prolonga por mais um ano, vai até 18, e o número de armas, né, vendidas, inclusive de empresas, indústrias americanas para o próprio governo, aumenta, né, mais um ano. E o segundo motivo é porque havia uma intenção muito clara do grupo Bilderberg ao emprestar dinheiro para a Revolução Russa, que era que os russos derrotassem quem? Os czarianos, antigos rivais políticos, que é uma outra live que a gente tem que fazer, que é o seguinte: como há um silêncio em relação ao Império Czariano, né? Talvez seja o império mais longevo, né, da história da humanidade, mas como ele tem muitas configurações ao longo da história, ele foi mudando, né? As pessoas nunca atribuem o nome de Império Czariano, mas ele, na verdade, perpetuou, e ele chega até a Rússia no século XIX, início do século XX. Então, perceba aqui que essa relação entre economia e política, né? Um grupo, né, que institui, 2 anos depois, a criação do Fed, né, do Federal Reserve americano, que vai ser o responsável pela instituição da paridade ouro, aliás, dólar, mais à frente, em substituição ao ouro, né? Isso vai ser fundamental. Sim. E quando a gente for, Pa- quando a gente é, for falar, e Inclusive, quando a gente foi for uma falar das sobre questões que foram trabalhadas nessa reunião de Bretton Woods, essa substituição aí que exa, você está falando. exa, exatamente, né? Então, assim, as coisas vão se caminhar para a substituição do ouro como paridade internacional Pelo dólar, né? para a instituição do dólar, Sim. né? Do dólar. Bem a Tem calhar uma para os outra, norte-americanos, né? Para os Estados Unidos. exa, Bem a calhar, foi feito sob medida, né? Não tinha nada melhor do que isso. Até antes, com o ouro, era uma realidade. Depois que mudaram esse lastro, né? Que os economistas falam, aí as coisas foram totalmente modificadas. Henrique, nossos amigos que estão aqui conosco, já estamos em contagem regressiva, passou rápido, mas ainda estamos só no início. A gente vai, daqui a pouco, questão de segundos, desconectar e vamos voltar já desse ponto com a fala do professor Henrique, tá? Desde já eu vou agradecendo. Oi? eu vou retomar exatamente a Isso. partir da Primeira Guerra Mundial, do Bilderberg, padrão dólar, padrão ouro. Já Isso, deu uma padrão hora? dólar, padrão ouro, essa alteração. Temos 15 segundos aqui, agradecendo a presença de Ilan Kelson, Manuel Rabelo, imposição do padrão dólar, isso mesmo, marsualidade. Vamos voltar em Vou já segundos, falar. tá? A gente vai retomar agora.